E aí? Nós vamos, em nome de Jesus, pisar na cabeça da miséria e declarar que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedor. Nós vamos começar com o pé esquerdo, vamos lá? Pode ser? Começar com o pé esquerdo. Assim, ó. Pode ser? Vamos lá. Assim, ó. Vencedor, mais que vencedor. Vai, pisa na cabeça da miséria e declarei: sou mais que vencedor. Virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Em nome de Jesus. Oh, glória. Quem nunca pensou em desistir? De repente, esse ano que está terminando, ou que terminou, né? Não foi tão bom assim para algumas pessoas, ou para outras pessoas foi bom. Mas independente de tudo, não desista de Jesus. Continue firme. A caminhada de fé, seguindo os passos de Jesus, ainda é a melhor escolha. Olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que vem nutrir a nossa fé. Então não desista por nada. Muito pelo contrário, esse ano que se inicia, louve ao Senhor, cante, exalte o nome de Jesus independente de tudo. Adore o nome de Jesus, continue, prossiga para o alvo que é Jesus. Suzy, vamos lá. Glória a Deus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir nos passos de Jesus, vou levar braços
nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caiu mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluias! O segredo é esse, é não retroceder. Tá difícil, sorria. Tá complicado, cante louvores ao Senhor. Não pare de forma nenhuma. Deus está contigo e eu profetizo em nome de Jesus. Será um ano de bênção, de vitória, de prosperidade para você e toda a tua casa. Em nome de Jesus, não pare. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Enquanto desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia. A melhor escolha é descansar nos braços do Pai. Oh, glória a Deus. Aleluias. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. Feliz 2022 aos irmãos aqui presentes, a você que nos assiste pelas redes sociais, a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui e eu louvo a Deus por mais uma vez podermos adorá-lo, bendizê-lo e também pela oportunidade que Deus me concede de estar ministrando a sua palavra. Eu gostaria de convidar a todos a que abrissem as suas Bíblias no livro de Josué, no seu capítulo de número 24. Quero ler aqui alguns versículos junto com os irmãos. O texto do livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante, nos diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estranhos que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel.
E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouvi todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Amém? Meus irmãos, já deu para perceber na leitura do texto que o cenário que se apresenta tem a ver com o povo de Israel, com a presença de Josué e também com uma decisão, aproveitando a direção de Deus para nossa diretoria nacional acerca de 2002 ser o ano da decisão. Eu quero aproveitar e trazer esta palavra para que nós já possamos estar preparando o nosso coração, compreendendo, entendendo melhor as decisões que Deus poderá trazer para que possamos decidir e assim continuarmos caminhando na sua presença. O texto aqui, como eu disse, ele relata um momento quando Josué ainda em vida, mas já com os anos avançados na liderança do povo de Israel, ele se põe a falar com o povo, não é? Neste momento, Josué ele vem e está, como eu disse, na condição de líder de Israel, e ele vem comunicar a mensagem, uma palavra da parte de Deus para o povo, a fim de que eles possam então tomar uma decisão. Nós podemos observar que na nossa vida nós tomamos várias decisões, sempre estamos tomando decisões em nossas vidas, sejam elas simples ou aquelas de maior importância ou de resultados mais significantes, não é? Seja no momento em que decidimos ou também para o futuro. E aqui não é diferente, e aqui eu quero trazer também um entendimento acerca do que seria o significado dessa palavra decisão. Segundo o dicionário da língua portuguesa online, decisão é a ação ou efeito de decidir, é determinação. E dentro desse ato, não é, ou desta ação também, né, tendo como efeito decidir, tendo a determinação essa que ela pode ser entendida como uma habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem indecisão, mas sim com coragem ou firmeza. E eu creio que nesse texto, assim que nós lemos, já deu para entender que, como eu disse de início, Moisés, ele foi líder de Israel, mas agora Josué o substitui e ele está com os seus dias avançados. E antes que termine os seus dias de vida, ele também vem trazer uma mensagem para que Israel pudesse se posicionar, decidir como eles caminhariam diante do Senhor. E o versículo 1 desse mesmo capítulo 24 vai nos dizer o seguinte, que então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. O texto aqui nos fala
nos diz que eles estavam em Siquém, né? E é interessante que Josué, ele chama para essa ocasião todas as tribos de Israel, as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram, e compareceram diante de Deus. Era uma reunião solene e uma reunião para que eles pudessem ouvir Josué dentro de um propósito a qual o Senhor o colocara ali para falar com o seu povo. E eu vou discorrer aqui a mensagem, não é? E dentro do conteúdo do comentário bíblico do Velho Testamento da editora Central Gospel, e para que seja aqui, né, registrado a fonte, isso é importante. E é interessante porque quando nós vamos ler a respeito desse texto, do capítulo 24, versículo 21, quando é citado aqui o local onde é feita essa reunião, onde o povo se reúne, é em Siquém. E Siquém, ele é um lugar com uma antiga tradição. Siquém era um lugar de importância religiosa e de formação de alianças em Israel. Por várias vezes neste lugar o povo esteve diante de Deus e o povo fez aliança com o Senhor. E Siquém remete aos dias de Abraão, não é? Como está registrado lá em Gênesis capítulo 12, versículo 6. E é interessante que nos últimos tempos, escavações arqueológicas descobriram uma série de templos, santuários e pedras cerimoniais erguidas de quase todos os períodos de sua existência. A arqueologia, ela confirma a história de períodos e de momentos onde Siquém foi um lugar de importância para o povo de Israel diante do Senhor. Então isso reforça, irmãos, olhando para o texto que nós lemos aqui de Josué 24, versículo 1, isso reforça a importância dos acontecimentos relacionados a Israel neste lugar este chamado Siquém. Então, mais uma vez, Deus está reunindo o seu povo, chamando aquele a quem ele escolheu, Josué, para estar transmitindo a sua mensagem. E o texto vai nos falar que Josué, ele reúne a todos para estarem diante de Deus. É enfatizado no texto que não foi uma reunião qualquer, foi uma reunião para estarem diante do Senhor. E o que nós podemos tirar como aprendizado desse primeiro versículo, dentro dessa questão além de Siquém, da cidade, do local, ali onde eles se reuniram, é a questão de que o fato deles estarem diante de Deus, essa reunião, ela tem uma grande importância. Ela tem um significado especial. Então, quando nós seguimos o texto para ler ali no capítulo 24 de Josué, convido você a acompanhar aí os versículos de 2 a 4, o texto vai dizer assim: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha que Josué começa a falar com o povo, mas ele já traz bem claro que a fala dele não é propriamente de Josué, mas vem do Senhor através de Josué para o seu povo. E o texto vai dizer que o Senhor assim diz ao povo de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Nós vemos aqui o Senhor trazendo à memória de Israel os feitos dele, os feitos, né, dos ancestrais de Israel.
E o texto vai dizer, e é possível identificar, que Deus ele vai trazer à tona que esses ancestrais, em determinado momento, eles não adoravam ao Deus vivo. Eles não serviam a Deus. Mas houve um momento até que o Senhor então tivesse chamado, não é, a Abraão e os seus parentes, e então eles deixaram de servir a outros deuses. E então desta forma, Deus começa a mudar a história, separando ali Abrão, trazendo para um propósito a qual Deus tinha para edificar uma nova nação. Então nós vemos que anteriormente ao chamado, muitos desses ancestrais do povo de Israel, eles eram meros idólatras. Mas aí então, como eu disse, o Senhor elegeu Abraão e Sara para constituírem seu povo especial por razões que são conhecidas somente por Deus, mas que também Ele traz à tona nas Escrituras para que possamos compreender um pouco do seu propósito na vida da nação de Israel. E de forma parecida, meus irmãos, nós podemos observar que não é porque possuímos algo maravilhoso dentro de nós que ele se achega até o nosso ser, mas sim por causa de seu amor. Não é que o povo, não é porque Abrão, ainda quando estava morando com seus pais, quando esta geração ainda não servia e não dedicava completamente a sua vida ao Senhor, na verdade, não havia neles aquilo que pudesse ser algo que estaria, como que eu posso dizer aqui, que estaria colocando eles, numa posição que Deus estivesse os escolhendo por merecimento próprio. Não havia nada neles, mas foi por causa do amor de Deus, foi por causa da soberania de Deus, foi por causa da sua benevolência e vontade que Ele então escolheu, separou, viu algo que para Ele então era importante e o separou, e assim começou a escrever, ou começou um novo tempo para o povo de então chamado Israel. E é interessante que o Senhor, através da boca de Josué, vai relatar muitos acontecimentos. Vai falar acerca dos antepassados, quando o Senhor havia tirado eles do Egito. Deus vai usar Josué para falar muitas coisas. É interessante, meus irmãos, que também aqui no versículo 5, ele vai dizer assim: então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com praga, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Versículo de número 7. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre eles. Então, nós observamos aqui, irmãos, e vemos que
Deus vai recapitulando, não é? As suas bondosas ações em favor do seu povo. Principalmente quando lemos ali do versículo 2 ao 5, nós vemos que isso incluía a geração de Josué. Deus vai usando Josué para falar de fatos anteriores, até chegar no tempo em que eles estão vivendo. Ao tempo em que a geração de Josué está ali, diante do Senhor. E Deus não apenas se fez conhecido em tempos passados, mas Ele também trabalhou poderosamente, benevolentemente para o povo dos dias de Josué. Nós vemos que desde quando Moisés então era morto, lá no capítulo 1 do livro de Josué, quando Deus vai falar com Josué, quando o Senhor diz que Ele levaria o povo ao outro lado do Jordão, nós vemos Deus abrindo o Jordão e eles passando em seco. Nós vemos muitas coisas que Deus realizou. Nós vemos também muitas outras realizações através da vida desse chamado de liderança de Josué, aonde Deus marcou presença na vida do seu povo. E eu creio que esse momento que Deus vai trazendo em memória ao seu povo era necessário para que eles pudessem então começar a pensar, refletir sobre tudo que eles já ouviram falar acerca de Deus e de tudo aquilo que Deus já fizera também em vida para eles. Porque Deus então agora começaria a usar Josué com uma fala requerendo um posicionamento, uma decisão do seu povo. E é interessante, irmãos, que nós vamos observar que quando a gente chega ali no versículo 14, o trecho que nós lemos no início da mensagem, nós vamos perceber que Josué agora tem uma fala direta ao povo, dizendo assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. É interessante aqui observar que há uma chamada da parte de Josué, no sentido de que o povo pudesse observar o que Deus estava querendo transmitir, o que Deus estava querendo que a nação pudesse compreender e decidir se posicionar diante do Senhor. E quando nós lemos aqui, por exemplo, sobre joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor, dá-se a entender que no meio ainda das tribos, nos arraiais, ainda haviam resquícios de alguns costumes, de algumas práticas que ainda vinham como heranças familiares na vida do povo. E isso é importante até mesmo para nós nos dias de hoje, estarmos atentos para que na obra que Deus tem para realizar em nossa vida por meio de Cristo, pois Cristo tem poder para transformar a nossa vida, e Ele tem nos concedido o seu Espírito Santo, para que nos ajude nesta obra, nessa transformação. Eu creio que é interessante observarmos e refletirmos se em nossa vida, em alguma área, em algum momento, não há ainda algum resquício, como herança familiar, de algumas práticas, de coisas relacionadas àquilo que não agrada a Deus. Assim como Deus falou ao povo que eles deveriam jogar fora, não é? Ele diz: joguem fora os deuses. É importante para nós, para que nós estejamos de uma forma
completa, por inteiro servindo a Deus, que nada da nossa vida, do nosso ser, esteja preso àquelas coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu creio que hoje, através desta palavra, dentro desse contexto da decisão, nós aprendemos que Deus esperava um posicionamento de Israel, e quem sabe hoje é o dia que Deus escolheu para que nós possamos ouvir esta palavra e possamos olhar para a nossa vida, no interior da nossa vida, e se houver alguma coisa também diante de Deus, pedir que Ele nos ajude, que nós possamos tomar a decisão de pôr fora da nossa vida e nos dedicarmos única e exclusivamente a servir ao Senhor. Aleluias. Meus irmãos, o versículo 14 nos mostra, após tudo que o Senhor fez em prol de Israel, trazendo à memória do povo os seus feitos, que vão de livramentos a provisões e concessão de uma terra fértil, a terra tão falada e prometida, a terra que emana leite e mel. Mas diante disso, a melhor forma de retribuir a bondade de Yahvé, a melhor forma do povo de Israel, e a melhor forma de nós também demonstrarmos uma gratidão, uma retribuição a Deus, é renunciar a todos os deuses que já passaram um dia em nossas vidas, todas as coisas que nos prendiam à velha natureza, ao velho homem, e que possamos a partir de então servir a Deus inteiramente. Aleluia, oh glórias ao Senhor. É interessante, meus irmãos, olhar para o texto, seguindo aqui para o versículo 25, que vai dizer, versículo 15, que vai dizer: se porém não lhes agrada servir ao Senhor. Olha, Josué ainda falando acerca da questão da decisão do seu povo, do povo de Israel. Ele diz, depois de jogarem fora os deuses dos antepassados, e no intuito de que eles temam ao Senhor, que eles respeitem e sirvam integralmente, fielmente, única e exclusivamente ao Senhor, ele vai dizer: se porém não lhes agrada servir ao Senhor. E aqui, esse tom de fala de Josué, irmãos, é interessante porque no 14 ele chama o povo a se posicionar, a decidir. Mas quando ele fala, no versículo 15, ele abre uma outra possibilidade de um caminho de decisão. Quando ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aqui a decisão. Ele diz: escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Só que ao mesmo tempo, Josué, ele já toma sua decisão e faz diante do povo conhecido a sua decisão. Ele vai dizer, esse texto tão conhecido e falado, no meio cristão, quando ele então coloca essa situação para o povo se decidir entre permanecer integralmente, fielmente a Deus, ou seguir os deuses dos seus pais. Mas Josué vai dizer: eu e a minha casa, aleluia, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, aleluias, glórias a Deus. Josué, no seu momento como líder, ele esclarece a vontade de Deus e aquilo que Deus queria que o povo pudesse refletir e tomar a sua decisão. Mas ele também posiciona de forma contundente qual seria o caminho que ele iria tomar, a decisão que ele tomaria.
E é interessante que aqui Josué, na condição de líder, ele demonstra não só a sua responsabilidade para com as tribos de Israel, mas também para com a sua casa. Porque ele decide servir a Deus, mas também ele quer trazer a sua família para que esteja debaixo da bênção, debaixo da vontade de Deus, o Senhor. Meus queridos, dessa forma nós podemos ver que as palavras de Josué nestes versículos contêm um raro apelo para que Israel escolhesse entre Deus e os muitos falsos substitutos. Caso o povo não optasse por Deus, escolheria entre os deuses que seus ancestrais serviam, ou os deuses dos amorreus, ou seja, dos cananeus. E foi dessa forma, meus irmãos, que Josué exibiu as perfeitas ações de um líder. Ele demonstra aqui o exemplo de um líder, estando disposto a seguir em frente e comprometer-se com a verdade, apesar das inclinações do povo. Apesar das inclinações do povo. Possivelmente uma grande maioria, ele não se deixou ser influenciado, mas ele atentou à vontade de Deus, aleluia. Ele decidiu por andar na verdade e na vontade de Deus. E é interessante que todo esse encontro gira em torno de uma decisão que o povo teria que tomar, cujo o líder escolhido por Deus já havia tomado. Mas foi importante e necessário que tudo isso fosse colocado diante do povo. E aqui uma coisa interessante e importante de quando nós temos que tomar decisões, é refletir, é pensar no que já aconteceu, e qual a importância da decisão que vamos tomar, no sentido do que vamos escolher, ou seja, para onde vai nos levar esta decisão. Nós olhamos para esse texto e vamos ver que Israel começa a trilhar um caminho de decisão. Assim que Josué, ele coloca as opções e também já faz conhecida a sua decisão, ele vai dizer no versículo 16 ao 18 para o povo, ele vai dizer assim: então o povo respondeu. Conforme a fala de Josué, o povo agora então responde a ele dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Veja que na fala do povo já há uma consideração a respeito do caminho que possivelmente uma boa parte dos israelitas estavam tomando. Mas já há uma consideração entre deixar os deuses dos seus pais e se voltar para servir ao Senhor. Tanto é que no versículo 17 ele vai dizer assim: foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão. E realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também servimos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluias. Houve um entendimento, houve um reforço na afirmação do povo, reconhecendo os feitos do Senhor. Eu acredito que Deus está nos trazendo um tempo, neste ano de 2022,
para que nós possamos tomar decisões importantes em nossa vida. E certamente muitas dessas decisões, elas precisam ter um olhar mais clínico, acerca já do que Deus já fez em nossa vida, para que nada exterior venha nos influenciar, para nos afastarmos da vontade de Deus. O povo ali, pela palavra de Deus, através do seu líder Josué, eles afirmam que eles servirão ao Senhor, porque o Senhor é o vosso Deus, aleluia. Então nós vemos, irmãos, que em resposta à declaração de Josué, o povo então reconheceu. O que eles reconheceram? Reconheceram o seu débito com o Senhor, por causa de todas as benesses recebidas por Ele. Se nós olharmos hoje para a nossa condição de cristãos, de membros do corpo de Cristo, somos devedores a Deus. Nós também, da mesma forma, estamos em débito. Nós temos muito que agradecer ao Senhor, respeitá-lo, buscar viver na sua vontade, para que Ele seja glorificado, adorado, para que a obra de Cristo no Calvário, para que essa transformação que está acontecendo em nossa vida, e a presença do Espírito Santo em nós, não seja em vão, mas através do reconhecimento de tudo que Ele já fez, e o que Ele está fazendo, e daquilo que Ele também vai fazer, nós estejamos o servindo, o adorando, o glorificando, o exaltando, porque Ele é digno de toda a glória, de todo louvor. Ele é merecedor da nossa atenção, aleluia. O Senhor precisa estar em primazia na nossa vida, aleluia, diante de todos os benefícios que o Senhor já tem feito por nós, aleluia. Nós temos que render graças e louvar o nome dEle e servir a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluias. Essa decisão, meus irmãos, do povo ali com Josué, o fato deles compreenderem e reconhecerem que estavam em débito com o Senhor, era um ponto crucial. Na nossa vida cristã, da mesma maneira, se pararmos para refletir quem somos e o que Deus já fez, como eu já disse, está fazendo e prometeu e vai realizar na vida da igreja, este é um ponto crucial, meus irmãos, porque somente a partir deste momento, assim como foi na vida do povo ali, dos israelitas, foi a partir do momento que eles refletiram sobre tudo que Deus estava realizando e já havia realizado em suas vidas, serviu para que eles lembrassem do que Deus fizera por eles e inclinassem, se voltassem e pudessem servi-lo. Que hoje, através desta palavra, nós possamos parar e refletir um pouco mais, no sentido de que, será que nós não poderíamos nos colocar a serviço de Deus com maior integridade, com maior completude? Será que nós estamos e temos na nossa mente, quem sabe, uma certeza de que Deus nos alcançou pela obra do Calvário, mas nos últimos tempos a nossa dedicação não é a mesma, o nosso compromisso não é o mesmo. Falamos de um Deus poderoso, dizemos que conhecemos a Ele, mas quem sabe hoje, através desta palavra, é o dia que Deus escolheu para dizer para nós: hoje é dia de decisão, hoje é dia de servir, de voltar
voltar ou de começar a caminhar de uma forma íntegra e completa diante do Senhor, para que aquilo que Ele tem a realizar e a cumprir em nossas vidas e também na vida da igreja, Ele possa realizar e nada venha impedir. Aleluias. É importante olharmos para isso, meus irmãos. É interessante olharmos aqui para o texto e ver que o próprio exemplo de Josué em ser fiel ao Criador ajudaria o povo a compreender isso. Acredito que o melhor exemplo para nós nos dedicarmos a Deus está naquele que é o único modelo para a nossa vida, Jesus Cristo. Está na vida do nosso mestre. Mestre que quando esteve neste mundo, quando ele exerceu o seu ministério terreno, ele discipulou e preparou homens para continuar o ministério, pregando o evangelho. Assim como vivenciamos no ano passado, o ano do discipulado, que nós possamos pegar todas as lições, tudo que Deus trabalhou em nossa vida, nos moldando como verdadeiros discípulos do Senhor, para que em 2022 estejamos continuamente decididos a ser discípulos de Cristo, a caminhar na sua vontade para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida e para a sua igreja. Aleluias. Da mesma forma, irmãos, nós vemos o resultado que a resposta do povo, após ser lembrado por Josué, do cumprimento da promessa do Senhor sobre aquela nação, foi do compromisso. Aleluias. Mesmo depois do líder de Israel tê-lo avisado das consequências de tal comprometimento. É interessante que Josué fala ao povo, mas ele esclarece que não se tratava de uma mera decisão momentânea, de um impulso, quem sabe, emocional, sentimental diante de Deus, mas Josué estava trazendo à tona que a decisão deles, ela teria uma responsabilidade. Essa decisão, ela teria um peso muito grande para a vida da nação de Israel. Da mesma forma, para nós, precisamos entender que as nossas decisões, o nosso caminhar com Cristo, não pode ser movidas pelas emoções dos nossos corações, pois o próprio Salomão vai dizer que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, que o coração do homem é enganoso. Nós temos que tomar o cuidado de não tomar decisões por sentimentos, por ocasião apenas, mas tomarmos uma decisão correta, consciente, abalizada nas Escrituras, sabendo, entendendo, compreendendo o valor, a importância e a responsabilidade que estamos assumindo diante de Deus por conta da nossa decisão. Assim como a palavra de Deus nos fala sobre a importância de nos arrependermos do nosso pecado e ter Cristo como Salvador da nossa vida, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Da mesma forma, meus irmãos, temos então um novo nascimento para viver uma nova vida com Cristo. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer acerca destes que nasceram de novo, que todos nós daremos conta diante de Deus, não é? Cristo, que hoje Ele é o nosso advogado, Ele será o nosso juiz, que nós daremos conta acerca da nossa vida, de tudo que fizemos por meio do corpo, quer bem ou quer mal. Veja que decidir para Cristo é maravilhoso, é a melhor decisão que podemos tomar na nossa vida, mas é uma decisão que não pode ser levada de uma forma sem um compromisso. Não é uma decisão
que pode ser tomada apenas pelo momento em que nós estamos sendo ministrados pela palavra, mas é importante entender que esse passo, essa decisão para que Cristo seja o Senhor da nossa vida, ela começa a mudar a nossa história do momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado e nascemos de novo até a eternidade, quando estaremos diante do Senhor, aleluias. Então veja o quanto é importante entendermos acerca da responsabilidade e da importância das decisões. Eu quero aqui caminhar para o final, trazendo essa resposta do povo, depois de ter lembrado do cumprimento das promessas de Deus à nação de Israel. A importância deles terem ali tomado uma decisão, um compromisso, mesmo depois de Israel ouvir acerca de Josué as consequências de tal comprometimento. Quais seriam as consequências? Elas estão relatadas aqui em Josué capítulo 24, a partir do versículo 19, que ele vai dizer: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Veja que Josué, ele traz na sua fala uma tônica da responsabilidade, da importância da decisão que o povo estava tendo através daquilo que eles estavam falando naquele momento. Pois o versículo 21 vai nos dizer que o povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Ou seja, eles não abandonariam, eles serviriam ao Senhor. Aleluia. Mas nós vamos ver ainda, terminando aqui na leitura, versículo 22, disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles, aleluia. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Josué reforça para que eles abandonem aquelas práticas e tudo aquilo que desagradar ao Senhor, e agora numa decisão íntegra, verdadeira, comprometidos em servir ao Senhor, eles pudessem trilhar um novo momento de fidelidade diante do Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, que os israelitas então, eles revalidaram, eles reforçaram a importância de seu compromisso com Deus, e a partir disso eles foram para suas propriedades, eles voltaram à sua vida cotidiana, mas com uma decisão tomada, a decisão de servir a Deus integralmente. Nós vamos ver nos versículos de 24 a 27, que o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. E então disse ele a todo o povo: vejam, esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Aleluia. Eu quero te convidar a estar orando agora, a nós estarmos orando, refletindo sobre essa importância de estarmos tomando uma decisão diante do Senhor. A importância de todos os dias da nossa vida, meus irmãos, dessa nova vida em Cristo,
assim como decidimos a hora que levantamos da cama, decidimos a roupa que escolhemos, decidimos o que vamos comer de café da manhã e tantas outras decisões da nossa vida, possamos principalmente estar decidindo nos lembrar de sermos gratos a Deus pela sua graça, de sermos gratos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu perdão para com a nossa vida. Que nós possamos decidir dar importância à sua palavra, guardar ela, praticar ela, obedecer ela. Que nós possamos estar neste ano de 2022, no ano da decisão, decidirmos seguirmos colocando Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossa vida. Eu creio que Deus vai falar de muitas formas conosco neste ano, sobre várias áreas de nossas vidas, sobre muitas coisas importantes a qual Deus espera que nós nos posicionemos e tomemos decisões acertadas. Mas eu quero orar com você nesta noite, a você que está aqui hoje, você que também nos assiste pelas mídias sociais. Quem sabe a maior decisão da sua vida hoje está entre continuar vivendo uma vida longe da vontade de Deus, ou de fato entregar a sua vida para Cristo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quem sabe a decisão que Deus está trazendo hoje para nós aqui, para você que nos assiste, é decidir não querer conduzir mais a sua vida pelas suas próprias forças, mas reconhecer que sem Ele nós nada somos. Reconhecer que é necessário nos voltarmos para o Senhor, que hoje é necessário reconciliarmos com o Senhor, decidir voltar para os seus caminhos, confiando nele e acreditando que Ele é poderoso e suficientemente capaz para guiar e conduzir as nossas vidas. Aleluias. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, nesta hora. Eu creio que a palavra falou ao teu coração e certamente continuará falando, mas que você possa, dentro daquilo que Deus falou com você, através desta palavra, você tomar a decisão correta para agradar a Deus. Que você possa curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, por este tempo que estamos tendo aqui, Senhor, na Tua presença. Por este tempo, Senhor, e por esta palavra que veio para os nossos corações neste dia e que estará sendo repetida e estará, Senhor, disponível a todos aqueles que puderem ouvi-la, assisti-la através das mídias sociais, Senhor. Ó Deus, que neste dia, nesta hora, o Teu Espírito nos ajude, nos fazendo lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós, de tantas coisas que o Senhor realizou, de livramento, Senhor, de tantas coisas, Senhor, que se fôssemos enumerar, gastaríamos um tempo enorme, ó Pai. Senhor, queremos Te louvar porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem interesse em nossa vida, porque o Senhor espera que nós venhamos decidir, Senhor, não de uma forma de imposição, mas que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito a uma decisão em amor, ó Deus. Que esta pessoa que está no seu lar, que deseja entregar a sua vida para Ti, Senhor, que aquele que deseja se reconciliar hoje,
tome essa decisão de uma forma tranquila, com paz no seu coração, e que o Senhor tome, Senhor, o rumo, o caminho, a nau desta vida, que o Senhor a conduza na tua vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja neste dia, que esta palavra frutifique em nossos corações, que a graça do Senhor nos sustente e que nós possamos todos os dias decidirmos servir a Ti, Senhor, integralmente para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, Te agradecendo e Te louvando, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Você que nos assiste, vai ser colocado aí no ar aí, acredito, o QR Code referente ao ofertório, que você possa contribuir com esta obra, que Deus possa abençoar a sua vida, que essa decisão também de contribuir nesta obra seja uma decisão de um reconhecimento que é Deus que tem te abençoado, e essa decisão possa ser voluntária, que você tenha um coração voluntário para continuar ajudando esta obra, para que ela avance nos campos missionários, não é? No braço assistencial, em todas as suas necessidades. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que você possa receber na sua casa a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos vós e todos aqueles que creiam, digam amém, e que você decida sempre agradar a Deus e servir a Ele integralmente em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.